Saudações a todos os nossos amigos da TV Brasil de Norte a Sul. Hoje aqui ao vivo no programa Fala Comigo, trazendo um tema de suma importância para você que está assistindo o programa agora, que é a qualidade de ensino nas escolas particulares de Goiânia. Você tem seu filho está em alguma escola particular, você sabe como é o processo pedagógico, quem são as pessoas envolvidas? Então nós vamos fazer uma matéria aqui sobre isso, trazendo diversas escolas aqui de Goiânia, falando sobre a estrutura que elas possuem, a estrutura pedagógica e também a estrutura física, para que você possa tomar uma boa decisão em relação ao colégio. E hoje nós traremos aqui a professora Cleide, que é pedagoga, diretora do Colégio Intelectual, uma escola com mais de 25 anos, ali na região do Jardim Novo Mundo. Lembrando que nós vamos trazer uma escola por região, nós não vamos fazer diferente disso, e lá no Novo Mundo nós escolhemos a melhor escola que tinha na nossa concepção, que é o Colégio Intelectual, que já existe lá há 25 anos. Lembrando também que nós temos que agradecer aqui aos nossos parceiros do programa Fala Comigo, parcerias essas que, se não fossem elas, não estaríamos aqui hoje trabalhando para vocês. Nós falamos aqui do colégio do professor Rodolfo Souza, que é um professor que trabalha com aprovação para concursos públicos na área da segurança pública no estado de Goiás. Lembrando, pessoal, que concurso público você precisa estar muito bem antenado, até porque existem uma série de ações, redação, a parte de direito penal, pesa muito isso. Então você tem que realmente escolher alguém que está preparado para aprovar, para você entrar na Polícia Militar, Bombeiro Civil também, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Então, na área policial, a nossa indicação aqui é o professor Rodolfo Souza, que é da Escola Alvo, onde você pode ter sim um preparatório bem completo, que hoje tem mais de 80% de aprovação dentro dessas áreas. Então é um orgulho para nós passar para vocês, os telefones estão na tela aí do professor Rodolfo Souza. E também a nossa grande querida Unicom, que é o shopping da saúde, o maior shopping aqui do estado de Goiás. Lembrando que você que precisa daqueles produtos, aqueles medicamentos de alto custo e também produtos para diabéticos, materiais hospitalares, e lembrando também o acompanhamento da sua receita. Quando você vai fazer ali, leva a receita à Unicom, geralmente você tem ali um médico, um profissional, que vai fazer com que você tenha a possibilidade de ter uma consultoria para entender melhor como é que está a sua receita, o que você tem que fazer, qual é realmente os horários que os medicamentos podem ser colocados. Então, Unicom, o shopping da saúde, são 3 endereços em Goiânia, um no setor aeroporto, um na Alameda Ricardo Paranhos ali no setor Marista e também no setor universitário, paralelo com a Avenida Anhanguera. Unicom, o shopping da saúde. Já estamos aqui de volta com ela, professora Cleide, do Colégio Intelectual na região do Novo Mundo. Professora, prazer recebê-la aqui. Oi, o prazer é todo meu, Antônio. Realmente para nós é muito bom trazer alguém que tem tanto tempo de mercado, tanto tempo, né, ali na região e representando aquela bela região ali do setor Novo Mundo. Quais são os bairros ali paralelos ali? Olha, os bairros vizinhos ali são Jardim Califórnia, Jardim Califórnia Riviera, mesmo, Riviera. Vila Pedroso. É muito bairro ali na região, né? Tem aluno de todos aqueles bairros ali de volta. Vila Moraes. Vila Moraes. Isso. Tem bairro Feliz ali embaixo, né? Bairro Feliz. Então, realmente, a região ali do Novo Mundo é muito bem assistida pelo Colégio Intelectual, que é realmente um colégio que tem 25 anos e a gente está tranquilo para falar dele aqui. Vamos entender um pouco mais sobre o colégio e também a pessoa da professora, né? Como é que surgiu essa ideia de ser pedagoga? Olha, a ideia, na verdade, surgiu há muitos anos atrás, quando eu ainda era criança. Já queria ser professora? Já queria ser professora. Olha que legal. Tem criança que quer ser bailarina, quer ser A minha mãe miss. não era professora. Minha mãe toda a Sério? vida foi costureira. Certo. Mas eu tenho uma tia que é pedagoga, hoje ela já é aposentada. E era professora, trabalhava na prefeitura, no estado, e eu admirava muito. Além de achá-la assim muito bonita, eu achava a profissão dela maravilhosa. Maravilhosa. Educar, né? Só para lembrar aqui, como é que é o nome da tia? Margarida. Margarida? Foi professora lá no Jardim Novo Mundo muitos anos. Muitos anos. E hoje? Hoje ela é aposentada. Aposentada. Um abraço, Margarida. E parabéns, viu? Influenciou aqui a Cleide a fazer o que faz hoje, né? É verdade. E nesse caso, Cleide, lembrando dessa questão de você ser pedagoga, a gente não deixa de lembrar também, de fazer uma referência à importância do ensino, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente sabe que o ensino público é muito precário, a gente, na verdade, tem
locais onde as escolas, na verdade, são colocadas como depósito de criança, muitas das vezes, né? Então, as pessoas que têm ali, que prezam por isso, às vezes por uma questão até de financeira, às vezes não consegue, mas o correto seria se você tivesse a possibilidade de analisar as escolas, né? E levar o seu filho para uma escola que tem uma possibilidade melhor de ensino, um desafio melhor para o seu filho, né? Então, como é que é a responsabilidade hoje de educar? Olha, é uma responsabilidade muito grande, porque nós não estamos ali simplesmente para ficar com as crianças, né? Cuidador, qualquer um pode ser, não é verdade? Isso é verdade. Mas um educador, ele tem que nascer para ser educador. Eu considero que a educação, quem escolhe ser educador, é uma missão que a gente É um tem. dom, uma missão, é verdade. É verdade. E, inclusive, as pessoas que estão nos assistindo agora preocupam muito com isso, os pais, porque 25 anos de escola. Quem tinha 9 anos, 10 anos na década de 90, que foi aluno seu, hoje está com seus 35, 40 anos e está com os filhos na escola, né, no intelectual. Verdade. Então eu tenho certeza que se você colocou seu filho no colégio intelectual, é porque você recebeu uma boa educação desde lá de trás. Imagina agora como é que está, né, a questão do colégio. Nós temos casos de alunos que entraram no início da escola e que hoje têm os filhos lá estudando. Olha só. Aí eu brinco com as mães, falo assim, nossa, já sou vovó. Já é vovó, exatamente. É assim que a gente se sente mesmo. Eu fui educador durante um tempo e eu tenho essa noção que a gente vê aquele aluno de 7, 8 anos, né? Hoje pai, Sim. mãe, você pensa, meu Deus. Bom, vamos lá. Eu tenho que também, eu acho muito importante, saber um pouco da história do colégio. Como é que foi que surgiu a ideia de montar uma escola? Porque uma questão é ser pedagoga, né? Se dedicar ao ensino e a fazer com que educar pessoas, educar crianças. Mas montar uma escola já entra para o empreendedorismo, já entra para empresário, né? Como é que foi essa ideia? Olha, a ideia, como eu sempre tive vontade de ser professora, eu comecei trabalhando no Estado, fui concursada no Estado quase 10 anos. Aí, quando eu tive a minha primeira filha, ela, com 2 anos de idade, ela sumiu no bairro. Meu Deus. Aproveitou o portão aberto e sumiu. E nós fomos procurá-la. E demorou a encontrar. Quando eu encontrei, eu abracei, chorei. Chorou muito. Falei assim, minha filha, mas onde que você foi? O que que você foi fazer? O avô dela, quem achou, bem longe de casa. Nossa. Aí ela falou assim, mamãe, eu fui procurar uma escolinha para me estudar. Ai, meu Deus. Aí, a partir daí, eu falei assim, uma escolinha para você estudar. Nós vamos arrumar uma escolinha para você estudar. Aí foi que eu comecei com a escola. Quer dizer, começou com essa? Foi o start? Foi esse acidente? Foi. Como é que é o nome da sua filha? Ellen. Ellen, um abraço, viu, Ellen? Você é fundadora, sem querer, do Colégio Intelectual. Doutora Ellen. Doutora hoje. Ellen. Ó, formada, hein? Formada. Medicina. Medicina. Parabéns, viu, Ellen? Parabéns mesmo. Você foi procurar uma escola e estudou muito, né? Tanto é que hoje é médica. É verdade. Parabéns. E parabéns, né, também, porque fazer um filho chegar, né, assim, a uma profissão tão complicada, que é a medicina, tão concorrida, tão difícil, é realmente uma grande trajetória, muito difícil isso. E aí foi onde surgiu o colégio. Foi que ano? Começou em 92. E nesse caso, 92, como é que era? Era uma salinha, duas? Começou com uma salinha. Uma sala só. Começou com uma salinha. Na mesma região? Na minha casa. Na sua casa? É. Quase que assim, aquela escola, eu já vi, porque tem aqui uma professora que é a professora Iraci que eu chamo, que ela também começou em casa, né? Então a gente sabe muito bem como é que é o prazer de fazer isso, né? E aí eu trabalhava de manhã no Estado e à tarde eu trabalhava com alfabetização, eu era alfabetizadora. Perfeito. Aí no outro ano aí eu mudei da casa, porque aí eu já dei entrada na documentação legal da escola e aí a casa ficou só para a escola. Começou assim. Isso foi em 92, né? 92. Então você começou nessa época, foi com apenas ensino de alfabetização, ou seja, ensino infantil. Foi. Como é que foi depois, para você começar então a ter a ideia de mudar, quer dizer, foi a graduação dos alunos que queriam passar para frente, foi levando para... Exatamente isso. Que geralmente é assim, né? É exatamente isso. Aí foi sendo criada uma série por ano. Uma série por ano. Uma série por ano. Com que ano que você conseguiu fazer o ensino médio? Foi em 2003. 2003. Não que não poderia ter acontecido antes, mas eu fiquei ainda um tempo pensando se eu colocaria ou não no ensino médio. Aí em 2003 foi que surgiu. Eu resolvi.
Comecei também com o primeiro ano, depois o segundo, depois o terceiro. Como é que você entende ali que são as principais dificuldades que todo empreendedor, todo empresário tem as suas dificuldades no início, né? Como é que você acha que são as suas dificuldades, que foram as suas, no início do colégio intelectual? O que você acha que são as principais, né? Ou a principal? Olha, a dificuldade maior mesmo é a dificuldade financeira. Financeira, né? Porque você começa Sem recurso, sem né? recursos. Mas assim, eu acredito muito em Deus e eu sei que quem abriu as portas para a escola foi Ele e quando Deus está na frente, tudo vai. Tudo anda, né? Tudo acontece. Isso é verdade. Por isso é que a gente gosta de mostrar, aqui eu estou olhando aqui o WhatsApp, que tem algumas perguntas que vão surgir daqui um pouco, as pessoas que sabem muito bem como funciona uma empresa, sabe muito bem que a dificuldade do início é muito grande. Quando a pessoa está iniciando em qualquer negócio, em qualquer segmento, em qualquer ramo, passa por grandes dificuldades. Então, lembrando você que é empresário, lembrando você que está no seu início, hoje nós estamos aqui com um empresário de sucesso, que é a professora Cleide, que tem 25 anos, só com o colégio intelectual, mas no ramo de educação são 35, né? Até porque tem 10 anos antes, né? Sim. Então, terminou os 10 anos e começou o colégio, mais ou menos. Então, tem seus 35 anos nesse segmento, então sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado para manter uma empresa aberta e agora uma empresa que tem talvez aí uma geração inteira que já passou por ali e hoje estamos levando a nova geração, que são seus filhos, e talvez até ou seja, pensando na possibilidade de no futuro transformar o colégio, quem sabe, numa faculdade. Né? Então, vamos entender sobre isso aqui. Professora, para a gente poder dar sequência aqui, entender um pouco mais, como é que é a questão pedagógica do colégio? Porque uma coisa muito importante, eu prezo muito isso, as pessoas sabem aqui que eu trabalhei com educação há um tempo, então a linha pedagógica é muito importante que a gente entenda que é justamente a ideia do propósito do programa Fala Comigo, que é o programa falando sobre qualidade de ensino nas escolas particulares de Goiânia. Então a gente traz aqui o que a gente entende que realmente tem uma capacidade, uma possibilidade de uma boa qualidade de ensino. Então, lembrando da parte pedagógica, além de você, tem outras pedagogas também, né? Sim, as pedagogas que trabalham comigo é a Márcia Valéria. Um abraço, Márcia, um abraço, Valéria. Márcia Valéria. Márcia Valéria. É o nome um abraço, Márcia Valéria, e um abraço... Onice. Parabéns, viu? As duas são pedagogas, estão comigo há mais de 15 anos. São excelentes mais de 15? Profissionais. Nossa, mais de 15 anos com você? Mais de 15 anos. Que maravilha, parabéns, viu? Sem falar a Solange, que é a secretária-geral da escola, que está lá há mais ou menos 24 anos. Quer dizer, mal começou, ela já entrou. Ela entrou no segundo ano da escola e não saiu mais. Secretária-geral. O que seríamos de nós sem uma secretária-geral, né? Sem a pessoa que toma conta de toda aquela burocracia, toda aquela parte complicada, né? Então, parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente tem aqui não, vamos entrar então nessa parte pedagógica. Então, é você e as duas pedagogas, que é a Márcia. Nós duas nós trabalhamos com sócio-interacionismo, que eu admiro muito, gosto muito de Vygotsky, e eu acredito muito nessa proposta pedagógica. Ela é uma proposta, assim, que ela não é totalmente construtivista e nem totalmente tradicional. Sim. A gente trabalha de uma forma que a gente não deixa totalmente o tradicional de lado, porque, assim, ao longo da minha experiência como pedagoga, eu vejo que o tradicional ele não pode ser deixado totalmente de lado. Vamos entender o que é o tradicional. Seria a maneira de notificar, a maneira de notas, né? É a teoria de trabalho na área da educação que foi a primeira. Sim. Que era bem assim, muito exercício, muita tarefa. Tem pai que às vezes reclama, mas eu acredito muito que essa teoria dá muito certo ainda, porque a gente vê que na época que eu estudava, lógico que tudo mudou, tudo transformou, mas eu quero só fazer um paralelo de comparação ao ensino. Sim. Na época que eu estudava, a gente aprendia de verdade. Fazia, ia pra prática. A gente vê que a escola pública deixa muito a desejar nesse sentido. Eu estudei em escola pública. E realmente eu aprendia. Para eu passar para uma outra série, eu tinha que saber as 4 operações, eu tinha que saber fazer.
Hoje, um aluno termina ensino médio, não sabe fazer as quatro É verdade. operações. Na verdade, eu até tenho uma frustração muito grande nisso, que em faculdade, você está em alunos de faculdade que não têm noção de coisas básicas, né? Inclusive até do próprio ensino médio, que ele acabou de sair, ele não sabe, ele não tem noção. Então é muito sério essa questão de exercício, você fazer, colocar na prática, né? E colocar. É igual matemática, né? Sem fazer não funciona. Não tem como você aprender matemática se você não fizer exercícios. Exatamente. Exercício é fundamental. Então, assim, o aluno estuda na sala de aula, mas se ele não tiver a tarefa de casa para ele exercitar e praticar aquilo ali, ele acaba que não aprende. Perfeito. Bom, então vocês estão vendo aí um pouco sobre a parte pedagógica, né? A proposta pedagógica do Colégio Intelectual, que faz com que seja um colégio de tanto sucesso assim, há tanto tempo aí de pé e fazendo história na região do setor Novo Mundo. Eu gostaria aqui de contemplar também alguns funcionários, né, que tem lá na escola, até porque sem eles nós não somos ninguém, né? Sem eles nós não fazemos nada. Então, de antemão aqui, você pode comentar se quiser, tem aqui algumas imagens, essas aí são... São as professoras de línguas. A Isadora, ela é professora de inglês, e a Ione é a professora de espanhol. Ó, lembrando, professores do Colégio Intelectual, são muitos, a gente vai passar aqui aleatoriamente, sem escolha, quem escolheu fui eu, tá? Para vocês saberem, para a gente conhecer um pouco, né, de quem são as pessoas. Mas a Isadora e a Ione, elas são professoras da Educação Infantil e do Fundamental 1. Educação Infantil, Fundamental 1, línguas. É línguas. Línguas. Essas aqui? Essas aí são professoras do ensino fundamental. A Sara, professora do 1º ano, Ediane do 3º ano, Jaqueline do 4º, Maria Fernanda do 5º e Lilian do 2º. Matutino, essas. Tudo matutino. Essas são do matutino. Vamos lá, próxima imagem. A Francisca, ela é monitora da educação infantil. Professora Nara, do agrupamento de 3 anos, professora Leidiane, do agrupamento de 5, professora Ana Paula, do agrupamento de 4 anos. Excelentes profissionais. Com certeza. Você dá o tanto de professora. Tem repetido aqui, não tem? Repetiu. Por quê? Aquela primeira foto, faltaram 2 professoras. Vamos dizer, só as que não estão lá. É a professora Vanusa, do 2º ano, e a professora Eliran, do 1º ano. Do 1º ano. Porque tem 2 2º de manhã e 2 1º anos de manhã. De manhã. Tem mais alguma outra imagem de funcionários, de professores? O Adriano, professor de matemática. Esse é do Fundamental 2. Thaís, professora de ciências. Ciências. A única professora ruiva da escola? Alex, esse trabalha história, trabalha geografia, trabalha sociologia. Multifuncional. História da arte. Diego, biologia e ciências. Biologia e ciências. Ensino fundamental, ciências. Ensino médio, biologia. Isso. E? Esse é o Samuel, ele é auxiliar de coordenação. Trabalha na coordenação. Auxilia coordenador. Esse é o Guilherme Policarpo, ele é professor de geografia. Geografia. Márcio, professor de história. Maravilha. Esse é o Wellington, professor de educação física. Ó o apito. Ó o apito no peito. Esse é o Jairo, professor de química. Química. Tô vendo aqui o tamanho do átomo no peito. Esse é o Maicon, professor de matemática do ensino médio. Geralmente o mais odiado, professor de matemática. Brincadeira, viu, Maicon? Essa é a professora Keila, ela é professora de português. Que grande grupo que você tem, hein? Muita gente. Essa é a professora Marta, ela é professora de inglês do ensino médio do Fundamental 1 e professora de redação. Essa é a Bruna, professora de literatura e português. A professora Carla, professora do agrupamento de 3 anos. A professora Patrícia, professora do agrupamento de 4. A Leidiane, ela trabalha de manhã e à tarde, no agrupamento de 5. A professora Rubia Mara, que é do agrupamento de 4 e 5 anos. A professora Ana Célia, que é professora do 1º ano vespertina. A professora Juliana, que é a professora do 2º. A Ediane trabalha nos 2 terceiros. A Jaqueline trabalha nos 2 quartos e a professora Daiane, que é a professora do 5º ano. Maravilha, tá na tela a foto. Então nós vamos conhecer, é um grupo muito grande, então você que é pai, olha a quantidade de professores que o Colégio Intelectual fornece a você, oferece aí como o seu plantel do corpo docente, né, que está realmente aí pronto e preparado para fazer com que o seu filho tenha realmente um acompanhamento educacional
que venha levar ele a uma graduação aí no seu ensino médio para chegar realmente bem cotado para as provas do Enem, que são hoje base para tudo que precisa dentro do ensino, dentro para entrar, para ingressar, né, a faculdades aí de bom renome. Tem também aqui uma outra questão, que são a estrutura física da escola, na verdade, um pouco das salas de aula, né? Tem outras imagens aqui que a gente deu uma selecionada para a gente conhecer um pouco dessa galera do colégio intelectual. Vamos entender, para quem não conhece ainda do colégio, vocês vão poder ver essas fotos aqui. Essa é a fachada do colégio, muito bonita a fachada. Essa aqui é do jeito que ela é realmente lá, né? Isso é maquete ou é foto? Não, é foto mesmo. Nossa, ficou bonita essa foto. Ficou. Maravilha. Quem é o fotógrafo? É o pai de aluno, Luzimar. Luzimar, um abraço, viu? Boas fotos que você faz, parabéns. A próxima imagem. Ah, estão ali fora no pátio. Isso aí é uma aula É uma aula extra classe. Eles estão fabricando sabonete. Fabricando sabonete. Colocando o pessoal para fazer na prática. Isso é muito importante, Jairo, viu? O empirismo é muito aula importante. Prática. Aula prática. O empirismo é muito importante. Química. Fazendo sabonete. Isso. Aí, olha que comida, que tanto de comida. Essa aí é a feira de frutas, que nós fazemos todos os anos em março. Aí a gente trabalha sobre todas as propriedades nutritivas das frutas, a importância de consumi-las. Maravilha. E aí os pais fazem as receitinhas com as frutas e levam, e a gente faz a feira das frutas. E depois todo mundo come? Todo mundo come. Ah, não, então março eu tô lá, viu? Vamos lá, olha que lindas elas aí. Faltou abacaxi. O dente. Tudo de abacaxi. Essa turminha do abacaxi. Meu Deus. Um chapeuzinho de TNT. Isso. Aí em plena aula, né? O professor Maico trabalhando, né? Olha que legal. Aí ele está dando aula de matemática. Construções gráficas. Que maravilha. Mais uma outra imagem. Opa! Coleguinha aí. Sala de aula. Sala Esse aí de é do aula. agrupamento de 5 anos. De 5 anos. Essa turminha aí é do 7º ano. 7º ano. Uma turminha do 6º ano. Maravilha. Essa turminha aí tá fazendo teatro. Ah, tá. Do lado de fora, né? Um local mais infantil, no pátio, né? Aí é na sala de aula. Muita turminha criança. Agrupamento de 3 anos na sala de aula. Teatro também, né? Teatro. Isso aí foi no Dia das Crianças. Passado agora, 12 agora. Foi. Ali é a entrada? Isso aí é diversão deles, jogando. Eles gostam muito de jogar esse pebolim, né? Esse é ótimo. É o recreio, né? Recreio. O pembolim aí. Mas eu gostava de brincar. Até hoje. A gente brinca Isso ainda, aí né? todo mundo gosta. Todo pai mundo de gosta, aluno, não é? Tudo gosta. A gente fica criança do mesmo jeito. Isso. Olha que legal. É todo mundo brincando. Bom, basicamente é isso então. São as imagens que a gente tem do colégio intelectual ali, lanchando, né? Isso aí foi um evento que eles tiveram. Essa galera dessa idade aí, todo mundo... É um acampamento que a gente faz, só que a gente chama acampa dentro. Que aí eles acampam dentro da escola. Legal nós essa temos ideia. 2 eventos assim, deles dormirem à noite na escola. Sério? Do maternal ao 5º ano é a noite do pijama, que a gente chama noite feliz, que é uma noite feliz, né? É a noite do pijama, eles dormem na escola. E do 6º ao ensino médio tem um acampa dentro, que aí a gente faz umas atividades mais voltadas. Aí, acampa dentro. Para as crianças maiores. Aí eles acampam dentro da escola. Excelente ideia. Você que não conhece aí, a ideia é realmente excelente. Você que está dentro da sala de aula no convencional, né, tá vendo então que você tem essa possibilidade aí, o seu filho estando na escola intelectual. Eu gostaria de entender até, porque quando a gente vai conversar sobre uma empresa assim de tanto tempo, né, a gente tem que falar sobre as coisas que aconteceram no passado, o momento que está agora, a proposta pedagógica que você acabou de ouvir aqui agora com a professora Cleide, as dependências da escola, o que os pais, professora, podem esperar do colégio intelectual, até porque o colégio intelectual é muito bem conhecido, mas tem muita gente nova mudando para a região, né, que ainda não conhece, né? Sim. Os pais podem esperar da escola do ponto de vista assim de quem ainda não conhece a escola, né? Olha, nós somos parceiros da família. Eu acredito que família e escola caminham juntas, né? A escola sozinha não pode fazer muita coisa. Isso é verdade. Mas quando os pais participam, interagem, vão à escola, procuram saber,
participam, com certeza os filhos deles têm um resultado bem melhor que os outros. Isso é verdade. Nós preocupamos muito com a formação das crianças, nós trabalhamos valores, né? Nós trabalhamos com valores cristãos, trabalhamos com fundamentados na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, assim, é um diferencial muito grande da escola que a gente prioriza é trabalhar valores. Perfeito. Isso é muito importante, inclusive, lembrando vocês que são pais, é um recado do programa Fala Comigo, quem educa filho é pai e mãe. Para ele ser educado, uma criança que se comporta nos lugares, uma criança que tem ética, uma criança que está sociabilizada do ponto de vista dessa questão de ética. Escola é muito importante para a primeira socialização com outras crianças e tal, ensina matemática, português, geografia, história e ensinos facultativos aí relacionados à educação convencional. Na verdade, quem dá educação ética, moral, os pais, né? São os pais que fazem isso. Então, o nosso programa está trazendo diversas escolas, teremos outros diretores de outras escolas em regiões diferentes. Então, o recado do programa Fala Comigo é esse. A educação é vinda da família, de berço, né? Vocês pais são responsáveis por isso. A escola vai ensinar a parte pedagógica, a parte das matérias, né? Isso daí é responsabilidade da escola. Algumas coisas a mais, com certeza, como a professora colocou, alguns valores, isso é muito importante, mas não tirando a responsabilidade dos pais, que chega, já a criança tem que chegar educada, né, na escola. Exatamente. Bom, lembrando disso, então, quais são os planos para o futuro, para a escola? Nós estamos já indo para o final da entrevista, né? Parece que o tempo passa rápido, né, professora? Nossa, passa muito rápido. A gente não vê, de repente, a coisa vai, meia hora vai passando. Todo mundo reclama. Os planos para o futuro do Colégio Intelectual. Olha, nós temos em mente, assim, sempre procurar trabalhar de forma a deixar os pais bem à vontade para colocarem seus filhos e acompanharem de perto o nosso trabalho. Nós somos, assim, eu sou a diretora da escola, diretora pedagógica, mas eu tenho, assim, uma gestão democrática. Eu aceito que os pais cheguem, conversem comigo. Sempre estou todos os dias na escola, às vezes não em todos os horários, mas eu não fico nem um dia sem ir na escola. Estou sempre à disposição. Os pais que querem falar comigo, é só ligar, marcar o horário, eu recebo. E os planos que a gente tem para a escola é que Deus continue na frente, abrindo as portas, para que a gente possa trabalhar da maneira correta, com o propósito dele, de acordo com a vontade dele. Com a vontade dele. Maravilha. Então, suas considerações finais, agradecimento para quem a senhora quiser, porque na verdade uma escola, uma empresa, ela depende de uma série de fatores, pessoas, né, que são os nossos braços direitos, pessoas que estão do nosso lado, então você fica à vontade para agradecer ou fazer qualquer outra observação que quiser. Sim. A palavra de Deus diz assim, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa de lábios vem do Senhor. Então, assim, eu planejo muita coisa para a escola, mas eu espero nele. O que for da vontade dele é o que vai acontecer. E foi muito bom estar aqui. Quero agradecer, né, o Antônio, a equipe dele. Vocês estão de parabéns. Obrigado. E quero agradecer a todos os pais, a todos os professores, né, que eu sozinha não faria nada, os professores, os meus colaboradores, todos os funcionários, coordenadores, todos. Nós esquecemos de tirar foto até do Gustavo, os pais que conhecem o Gustavo são apaixonados nele. Todo mundo na escola conhece o Gustavo, né, o Gustavo, ele é muito cativante. Tá ali do seu lado o tempo todo. É uma pessoa muito bacana, que não fala não hora nenhuma. Sempre, Gustavo, por favor. Sim. Então, assim, quero agradecer a todos. Eu sei que todos são fundamentais na escola. Todos, professores, funcionários, todos colaboradores. E nossos alunos são uns amores. Tenho eles no meu coração como se fossem meus filhos. Que maravilha. Né? E agora os netos também. Agora os netos também, são os filhos dos que vieram no passado. É verdade. Os que foram. Então, olha, o programa Fala Comigo cumpre aqui o seu papel de informar você que é pai, que está tomando uma decisão, que está indo agora, nós estamos em novembro, daqui um mês e meio, você vai estar abrindo, né, novas vagas para colégios, então você vai poder conhecer ali a Escola Intelectual, o Colégio Intelectual, que fica ali na avenida, na rua Ottawa, né? Ottawa.
no setor Jardim Novo Mundo, e vai estar o endereço aí na tela para você acompanhar. Então o programa Fala Comigo está trazendo então as melhores escolas das regiões. Entendemos ali que na região do setor Novo Mundo o Colégio Intelectual responde à altura das suas expectativas pai de aluno. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, Cleide, por essa participação. Foi um prazer muito grande para nós. E também fazer uma parceria tão bonita com um colégio como esse, tão longevo assim. Um abraço a todos e até o próximo programa Fala Comigo. Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento Unicom, o Shopping da Saúde.